A meditação desta noite eu intitulei A Igreja, para que existe? Já se perguntou para que existe a igreja? Para que é a igreja? Estava meditando, irmãos, com tudo o que está acontecendo, não só aqui na cidade, no país, mas no mundo inteiro. Pensar, um vírus mexeu com toda a humanidade. Trouxe pânico, trouxe medo, trouxe terror, trouxe isolamento e muitas outras coisas. Um vírus fechou igrejas. E a Bíblia diz que a igreja é o lugar onde os filhos de Deus se reúnem. É um lugar de adoração. É um lugar de treinamento. É um lugar de evangelismo. Mas um vírus fecharam a igreja. Graças a Deus, no nosso estado, as igrejas podem ter cultos. Outros estados, outros países não podem, fazem pela internet. Mas não é a mesma coisa ter um culto presencial e ter um culto online. Deus nos chamou para sermos igreja. Deus nos chamou para ficarmos unidos, para viver em coinonia, para viver juntos. Mas tudo isso, irmãos, tem afetado o povo cristão, causando pânico, medo. Eu me perguntava como a igreja vai sair depois desta pandemia. Qual vai ser a reação da igreja? Será que vamos ser uma igreja fortalecida? Ou será que vamos ser uma igreja enfraquecida? Será que nós, como cristãos, vamos ter o desejo, o anelo de nos congregarmos, de estarmos juntos, mais tempo juntos? Ou esse isolamento se vai ser mais presente em nossas vidas e não vamos acostumar mais a ficarmos em nosso canto? Consequências vai trazer. Nós, irmãos, nem percebemos, mas o inimigo está agindo por trás de tudo isso. E muitas vezes ele está vencendo. Está vencendo essa batalha. Mas por que a igreja existe? Por que nos reunimos domingo a domingo aqui? Qual é a finalidade? Por que você está aqui neste momento? Ou deveria estar em outro lugar? A igreja é importante? É importante. A igreja tem um propósito? Tem um propósito. Tem. E o propósito da igreja é para fortalecer o corpo de Cristo. O propósito da igreja, irmãos, é para louvar, para adorar ao nosso Senhor. A adoração é a maior missão da igreja, adorar. A igreja, irmão, deve ser um grupo de adoradores. E a adoração deve ser centrada somente em Deus. E a adoração tem que ver com o conteúdo e não com a forma de adorar. Não há forma, não há liturgia correta. Temos sim um povo que deseja adorar a Deus com sinceridade, com verdade, com alegria. Nosso desejo, ou mais bem o desejo de Deus, irmãos, é que o povo o adore. Mas devido a tudo isso, nós nos esquecemos de adorar. Nós não viemos adorar. Nós não estamos adorando. Não estamos. O culto não é uma apresentação. Ou não deve ser uma apresentação para ser visto pelos homens. O culto deve ser algo que seja dedicado ao Senhor. Jesus diz à mulher samaritana
que o que não são adoradores não é adoração algo centrado em um lugar. Não é o lugar que autentica uma adoração, mas a atitude que nós devemos ter diante de Deus para adorar. Não é, irmãos, adoração sem entendimento, sem nós percebermos, sem conteúdo. A Bíblia diz que os samaritanos adoravam, porém não o conheciam. Tinham um Deus, mas não o conheciam. Paulo chegou a Atenas, em cada esquina havia um Deus. E eles adoravam, eles seguiam a um Deus, mas não o conheciam. Não havia um ritual, ou um ritual vazio, sem compreensão. Jesus disse à mulher samaritana o que realmente era adoração. A adoração, irmãos, deve ser bíblica. Deus não se impressiona com a pompa, Ele busca a verdade de cada pessoa no íntimo do seu ser. A adoração precisa ser sincera. Ela precisa ser em espírito, ou seja, de todo o nosso coração. Quais são os princípios bíblicos para o adorador? O adorador, irmãos, nós como cristãos, precisamos entender que a vida, ou que sua vida é a vida da sua adoração. Não estamos preocupados com a adoração, mas com adoradores que o adorem em espírito e em verdade, diz a Bíblia. Deus está preocupado com isso. A prática da adoração não está enraizada na vida do adorador. Deus rejeitou a vida de Caim antes de rejeitar a oferta e o culto de Caim. Se a nossa vida, amados, não estiver certa com Deus, nosso culto não vai ser sincero. A Bíblia diz o seguinte em Isaías 1,14: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Estamos procurando melhores métodos. As pessoas, as igrejas estão procurando melhores métodos. Nós vemos na internet um monte de métodos como adorar, como cantar, como fazer crescer igrejas, métodos humanos. Enquanto Deus, amados irmãos, está procurando melhores homens, sinceros, que entreguem sua vida a Cristo. Não está procurando método, mas sinceridade. E como eu falei no começo, o inimigo está vencendo essa batalha. Estamos indo rumo errado. Precisamos entender que a adoração não é uma questão de execução diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse o seguinte: este povo me honra, mas com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Precisamos entender, sim, que um culto rígido falta vida. E esse culto não agrada a Deus. O apóstolo Paulo diz: o culto racional não é apenas um tempo de louvor, ou um tempo de ministração que temos na igreja, mas a oferta do nosso corpo a Deus, a nossa dinâmica de vida, o nosso ser, o nosso próprio eu, o nosso sacrifício, o nosso esforço de vir, de congregar,
de estarmos juntos. Precisamos entender, amados, que se Deus não for honrado no culto, agora é um tempo perdido. O profeta Malaquias fala dos sacerdotes que não honravam a Deus. E eles não ofereciam o seu melhor. Ele fazia a obra de Deus relaxadamente e estavam perdendo o seu tempo. Vemos hoje, irmãos, cultos que Deus nos está agradando. Porque são cultos para homens. A igreja existe, para que existe? A igreja existe para treinar. Existe igreja, sim, para nutrir, para treinar o cristão. Mas nós como vamos ser treinados, amados? Estamos com medo. Como queremos ser treinados se temos terror, temor? Como? Este é o ponto central da doutrina da igreja, treinar homens e mulheres. Diz a Bíblia que Deus pastores a igreja como mestres. A igreja, ou mais bem a Bíblia, como conteúdo de ensino e um método excelente como método que é o ensino da palavra do Senhor. Temos que ser treinados como cristãos. Mas também a igreja, amados irmãos. A igreja existe para testemunhar. Para testemunhar. Atos 1:8 fala muito bem isso. E a maioria dos cristãos não sabe o que é testemunhar. Se diz que apenas 5% do crente já levaram uma vida a Cristo. 5%. Entenderam, irmãos? 5% já levaram uma vida a Cristo. Se uma igreja tem 100 pessoas, quantas pessoas levaram uma vida a Cristo? 5 pessoas. Os crentes estão envolvidos com os descrentes todos os dias. Nós estamos envolvidos com pessoas não crentes todos os dias. E devemos ser testemunhas. A igreja deve influenciar como um sal. A igreja deve influenciar como a luz visível. A igreja deve ser notada como um perfume que inala algo gostoso. A evangelização, amado, é o resultado da apostolicidade da igreja como um todo. E o trabalho de testemunhar não ficou limitado aos apóstolos. A igreja herdou dos apóstolos, sim, dar continuidade, da missão que eles receberam do próprio Jesus Cristo. Isaías 44:5 nos fala do compromisso de todo aquele que foi revestido com o poder do Espírito Santo de falar e viver. É uma tarefa imperativa, é uma ordem, é uma tarefa intransferível. Outro não pode fazer. É uma tarefa impostergável agora. Sim. Fazer discípulo é essência da grande comissão. O discipulado, irmão, é algo dinâmico. Ir. O discipulado é algo prático. Ensinar a guardar. O discipulado é integrador, batizando. Essa é a função da igreja. Para que a igreja existe? Para isso. Para adorar, para treinar, para testemunhar. Não para viver uma vida separada, não para viver uma vida isolada, não para viver com medo, com terror, com temor.
Não, irmãos. Deus nos deu a igreja como luz do mundo, como sal da terra, para sermos a diferença diante de tudo. Mas muitas vezes vemos que o inimigo está vencendo essa batalha. Pergunto, depois desta pandemia, as igrejas serão mais fortificadas ou as igrejas serão mais enfraquecidas? Como está a nossa vida? Como estamos diante do Senhor? Temos vontade de participar? Temos vontade de estarmos juntos? Temos vontade de louvar ao Senhor? Que esse desejo, irmão, seja um desejo genuíno de cada um de nós. Eu sei, eu tenho certeza, que depois que passe tudo isso, a igreja não será a mesma. Eu tenho certeza disso, que a igreja não vai ser a mesma. Mas, certeza que eu não tenho, é se vai ser positivamente ou se vai ser negativamente. Disso eu não tenho certeza. Que Deus nos ajude para sermos uma igreja como Deus quer que sejamos. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez eu te agradeço por esta oportunidade. Te agradeço, Senhor, porque tu colocaste a igreja como baluarte, como atalaia, diante deste mundo. Uma igreja, Senhor, que pode ser notada no meio das tribulações, no meio do conflito, no meio das lutas. Te pedimos, Senhor, que nós como igreja possamos desempenhar o papel que tu tens colocado em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ser igreja e podemos, Senhor, estar presente diante de ti como filhos amados. Em teu nome, oro agradecido. Amém.